gente, vou gravar aqui um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre algumas normas de artigo científico. E esse slide é da Universidade Federal do Ceará, né? Eu ia usar com vocês em sala de aula. É muito bom, material muito bom. A gente vai falar um pouquinho agora, discutir um pouquinho agora esse tema usando esse artigo. Então, o artigo para uma publicação, um artigo científico, né? Ele pode vir a ser publicado em uma revista científica. Isso é muito bom para um acadêmico, para a pessoa que tem interesse em estar fazendo pesquisa e publicando o resultado das suas pesquisas, né? Mas aí cada revista ela tem suas, digamos assim, suas regras, suas normas. E a gente vai estudar um pouco aqui algumas regras que são bem pertinentes à ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Inclusive dei uma anotada aí o que significa a ABNT. Mais uma vez, eu sei que vocês já sabem, nós já conversamos sobre isso em sala de aula. Antes também de começar, eu quero pedir para informar vocês que vocês vão fazer uma avaliação de metodologia e como a gente tinha pensado, programado para elaborar um artigo, né? Mas devido a essa situação não deu, porque a gente não teve como fazer as orientações, né? Ficou mais complicado a distância, então a gente vai pelo menos entender um pouquinho sobre algumas regras para a construção desse texto, que é um artigo, tá? Então, a ABNT, Normas Brasileiras, a 6022, estabelece um sistema para a apresentação dos elementos. Não apresentam elementos pré-textuais conforme os trabalhos acadêmicos. E também lembrar que quando o artigo é submetido a algum periódico, deve ser apresentado conforme as normas desse periódico, né? Então, um artigo ele é muito diferente. Vocês devem observar as normas dessa resolução, que é a 6022, tá? E ele não é como um outro trabalho acadêmico, ele é um pouco diferente, né? E mesmo que você escreva ele tipo PAFAR, está tudo muito bonito dentro das normas, das regras da instituição, mas se você for submeter ele a uma outra revista, a um outro local, né, para uma futura publicação, aí eles aceitam teu texto, tua pesquisa, teu resultado, tudo bonitinho, mas eles mandam você adequar as normas daquele periódico, daquela revista. Então o artigo é assim, não existe um padrão único para todos, né? Cada revista, cada instituição tem o seu. E todos seguem a ABNT. A ABNT e a norma 6022 de 2003, que trata do artigo científico, diz que estabelece um sistema para a apresentação dos elementos que constituem o artigo em publicação periódica científica impressa e define os termos utilizados e faz as referências normativas. A 6023, a norma 60 vai falar sobre as referências, né? A 6024 vai falar sobre numeração progressiva das seções, como que elas são. A 6028 vai falar do resumo, que é a apresentação. A 10520 vai falar das citações em documentos, né, como que se apresentam. E o Código de Catalogação Anglo-Americana de 2005 também vai
orientar, além das normas de apresentação tabular do IBGE 2003, tá? Então, essas são as referências que a gente tem que ter atenção. Aí a gente vai começar falando um pouquinho da estrutura do trabalho acadêmico, né? Como todo texto, a gente está estudando em comunicação sobre texto, né? Então, o artigo ele é um texto, mas ele tem os seus elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais. Quais são os elementos pré-textuais? Aí eu tenho título, subtítulo, se houver o subtítulo no caso, nome do autor, dos autores, o resumo na língua do texto, que é obrigatório, e a palavra-chave na língua do texto, que também é obrigatório. Esses nós chamamos de elementos pré-textuais. Eles não, apesar de não poder fazer um artigo sem eles, eles não são considerados textos. Onde eu digo assim, é o meu artigo, né? É a minha discussão, é a minha pesquisa. Os elementos textuais, aí eu tenho aqueles 3 momentos: introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a escrita da minha pesquisa em si, né? E os pós-textuais, eles são elementos, em alguns que não são obrigatórios também, né? Eles sucedem o texto e complementam o trabalho. Nós temos o título e o subtítulo em língua estrangeira, os pós-textuais. O resumo, palavra-chave, notas explicativas, referências, glossário, apêndice e anexo. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa estrutura aí depois, mais aí para frente. Aqui ainda nós temos quais são os elementos pré-textuais, textuais e os pós-textuais. Aqui nós temos como elemento pré-textuais o título e o subtítulo, o nome, o resumo, a mesma coisa, acaba sendo uma repetição. Textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão. Pós-textuais, título, resumo, palavra-chave, né? Então, são classificados dessa forma. Dentro de um texto, de um artigo científico, você vai diferenciar o que é pré-textual, textual e pós-textual dessa forma aí, seguindo essa tabela. Vamos falar sobre o título e subtítulo. O subtítulo é se houver, tá? Ele não é obrigatório. Então, o título e o subtítulo devem figurar na página de abertura do artigo, separados por 2 pontos ou diferenciados tipograficamente, né? Inicia-se na margem superior da folha, centralizado em letra maiúscula, em negrito, fonte tamanho 12, espaço de 1,5 de entrelinhas, seguido do subtítulo se houver. Então aqui vocês têm aqui um modelo de um título, né? Tá tudo em caixa alta, negrito, tamanho 12, espaçamento 1,5, né? Não tem subtítulo nesse exemplo. Para diferenciar, se houver o subtítulo, para diferenciar, tipograficamente pode-se utilizar letras maiúsculas, né? Então, a gente vai ver depois um exemplo de um título com um subtítulo, tá? É difícil, mas algumas pessoas diferenciam de maiúscula para minúscula depois de 2 pontos. Aqui vocês vão ver que logo depois do título nós temos o nome dos autores, um resumo, e aí a gente inicia o trabalho textual, que é a introdução. Esses elementos estão dentro daquela tabela como textual ou como pré-textual ou pós-textual. Esses primeiros. Introdução é elemento textual. Os autores, né, são o nome das pessoas que realizaram o trabalho. Nome dos autores acompanhado de nota de rodapé,
com um breve currículo que os qualifica na área de conhecimento do artigo e endereço eletrônico. Os nomes devem ser inseridos após o título, separado por uma linha em branco, alinhado à direita em letra maiúscula, minúscula, fonte, tamanho 12, espaço e meio entre linhas. Então, vocês vão ver que é isso, ó. O nome, né? Ana Cristina Azevedo Ursulino Melo, Eliane Maria Vieira de Moura, Isabela Rocha e algumas revistas, né? Eu falei isso na sala, que algumas revistas colocaria Melo, Ana Cristina Azevedo, esse Melo, que seria o sobrenome, iria vir em caixa alta. Vejam que tem um asterístico, e aí quando você olha esse asterístico aqui embaixo, você vai ver que tem o quê? Que essa pessoa é mestre em políticas públicas e gestão da educação superior, da bibliotecária da Universidade Federal do Ceará. Aí vem o e-mail da pessoa, a pessoa coloca. Então, essas são as observações em relação aos autores, e é um item obrigatório, né, no artigo científico, coloca assim. Aqui também algumas pessoas colocam um número no lugar do asterístico, tá? Pode ser o asterístico, aí um asterístico por primeiro, 2 por segundo, porque aqui embaixo tá bem diferenciando, ó, quem é quem, ok? O próximo é o resumo. O resumo ele é obrigatório também no artigo, apesar dele não ser considerado a parte textual, como o nome não é, o título também não é, né, textual, mas ele é obrigatório. O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes do documento, fornecendo uma visão rápida e clara dos conteúdos e das conclusões do artigo, elaborado de acordo com a ABNT e a Resolução 6028, deve ser constituído de uma sequência de frases objetivas. A principal frase do resumo deve ser significativa e expressar o tema principal do artigo. No resumo tem que ter o tema, o problema e o objetivo. Isso tem que ser apresentado dentro do resumo. A primeira frase, né, que é essa significativa, é onde você já apresenta o tema do seu artigo, né, nesse primeiro momento. Deve evitar o uso de frases negativas, de símbolo, de fórmulas que não sejam de uso corrente, comentários pessoais, crítica ou julgamento de valor. Isso não se coloca em um resumo. Não se conclui nada ainda em um resumo, né? Usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular é ele ou ela, não tem eu. O verbo na voz ativa é quando você pratica a ação, então alguém praticou e não sofreu. A ativa eu pratico, a passiva é quando eu sofro a ação do verbo. Então aqui é quando se pratica a ação. Evitar o uso de parágrafos, né? O artigo ele é um texto corrido, tem ponto, parágrafo seguido. Ponto seguido, ponto, parágrafo, só um, tá bom? E uma coisa importante do resumo é a quantidade de palavras, que é de 100 a 250 para um artigo científico. Não tem mais, tá? No resumo de um artigo. O resumo de uma dissertação é maior e o resumo de uma tese é maior, mas de um artigo científico é até 250 palavras. O resumo ele apresenta-se após o nome dos autores, né? E ele é separado por uma linha em branco. Ele vem com a palavra resumo centralizada em letra maiúscula, em negrito, fonte tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas. O texto do resumo deve ser em fonte tamanho 12, justificado com espaçamento de 1,5 entre linhas, sem margem de parágrafo.
Então aqui tem um modelo, né, que vocês vão ver aqui. Esse modelo, por exemplo, na Fares, a palavra resumo, ela vem para esquerda, aqui minha, né? E aí depois da palavra se começa. Então é como eu disse que cada instituição tem suas normas, suas regras, né? Mas o que lá também o espaçamento seria simples. Aqui diz que é de 1,5. Segue o espaçamento do texto, tá bom? Mas o que é geral da ABNT? Quantidade de letra, que é de 250, o máximo, né? Que é parágrafo único, não pode ser dividido os parágrafos. Que como que se escreve, é um texto conciso, onde vem apresentando o tema, falando do problema, né? E aí as palavras-chave, que é a que vão guiar o teu trabalho, que nesse caso é um trabalho sobre normalização de trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Ceará. Então, esse trabalho essas palavras-chave é o que guia o tema desse assunto aqui. Ok? Então, aqui é um modelo de um resumo. Ele é obrigatório, tá? No artigo científico. E aí, algumas revistas vão te pedir que ele seja também feito numa segunda língua, né? Que você vai escolher inglês, você pode escolher a língua espanhola. Então, você vai escolher uma segunda língua, vai pegar o seu resumo, vai traduzir para essa segunda língua. Na Fares, vocês vão ver que essa primeira folha aqui toda, ela fica com esses elementos pré-textuais, porque a introdução ela não vai começar aqui, porque aqui eu vou ter o que? O resumo numa segunda língua, logo abaixo, porque eu venho na minha língua, né, vernáculo, com a minha língua portuguesa, e depois eu venho com a segunda língua que eu vou optar por, no caso, inglês ou espanhol. Tá bom? Então, para Fares seria assim. Palavras-chave, né? Falei ali rapidamente, mas as palavras-chave elas devem figurar logo abaixo do resumo, antecedida da expressão, palavra-chave separada e finalizada por ponto. Exemplo ali nós temos de normalização, ponto, referência, ponto, documentação. As palavras-chave elas nos guiam em qualquer trabalho, né? Elas são muito importantes, elas vêm logo depois do resumo, são separadas por uma linha também, são pelo menos 3 palavras-chave, até 5. 5 é muito difícil de ser usada, geralmente as pessoas colocam 3. E depois de cada palavra é um ponto. É palavras, tá bom? Não é para ser frases-chave, é palavras. Elas devem ser justificadas em letra maiúscula, né? Cada uma começa com letra maiúscula. Fonte tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, tá? É obrigatório também no artigo científico. Aqui nós já vimos, né? Então nós temos ali que nós vemos o título, o nome, o resumo e as palavras-chave como elementos pré-textuais. Elementos, inclusive, quem vai escrever um artigo, isso, apesar de eu já ter um conhecimento, né, de como vai ser, mas é o último. Eu sempre digo que a pessoa não vai começar um artigo pelo resumo, porque primeiro ela escreve, depois ela resume o que ela escreveu. Então, elementos pré-textuais, apesar de eu já ter ali anotado, mas é algo que eu vou me preocupar depois, mais no finalzinho, né? Porque eu sei quem escreveu, eu sei qual o título que eu vou dar, eu vou resumir o que eu escrevi. Agora, palavras-chave eu já tenho desde o meu plano, porque é elas que me guiam. Aí, nos elementos textuais, que nós temos aí os elementos de um texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, e aí a gente vai agora ver aqui a introdução. Bem, a introdução ela é obrigatória em todo trabalho, né? Até porque faz parte do texto em si. É a parte inicial do artigo, onde deve constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos e outros elementos necessários para situar
o tema do artigo. Isso de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, de 2003, página 4. Então, na introdução que você vai fazer aí, mas não é uma introdução com um parágrafo, nós estamos falando aqui de um texto, então você vai escrever, mas nesse texto, nessa tua escrita, você vai delimitar o seu assunto, vai começar falando do seu assunto, quais são os seus objetivos, né? Situar o seu trabalho no tema e aí começa então a apresentar sua pesquisa e o resultado dela. No desenvolvimento, lembrando que a introdução é obrigatória, o desenvolvimento também é. Até agora nós vimos que título, autor, resumo, palavras-chave, introdução são obrigatórios, certo? O desenvolvimento é a parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado, também de acordo com a BNT 2003. Ele divide-se em seções e subseções em função da abordagem do tema e do método. Então, no desenvolvimento, você vai trazer seus capítulos, né? Primeiro capítulo, aí você vai falar já trazendo informações sobre o tema que você está falando, observando as palavras-chave que está te guiando ali. Então, tem subseções dentro do desenvolvimento. Lá é onde você vai argumentar, trazer os dados, trazer, né, uma discussão bem argumentativa do assunto que você está falando. E aí a conclusão, que é obrigatório também, é a parte final, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses, também de acordo com a BNT. Bem, parte do texto na qual se apresentam as considerações finais apoiadas no desenvolvimento do assunto e também é a recapitulação sintética dos resultados obtidos, né? Então, isso aí da Universidade Federal do Paraná, 2007, página 83, que é um trabalho de lá. Então, na conclusão, parte final do seu trabalho, do seu artigo, você apresenta suas conclusões, se elas corresponderam aos seus objetivos iniciais, se elas responderam ou confirmaram suas hipóteses. Nela você apresenta suas considerações, buscando apoiar o desenvolvimento de todo o assunto que você fez durante sua introdução e desenvolvimento. Recapitulação é que você busca, né? Como toda conclusão, eu volto para minha introdução para eu fazer essa recapitulação e aí sim eu falar dos resultados obtidos, ok? Então esses são os elementos textuais, né? Nós acabamos de falar, introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora a gente vai falar um pouquinho dos elementos pós-textuais, essa terceira coluna aqui, que tem aí alguns obrigatórios e alguns opcionais, tá? Lembrando, pré-textuais, todos são obrigatórios. Título, obrigatório, nome obrigatório, resumo é obrigatório, palavra-chave é obrigatório. Elementos textuais, aí vocês vão ter aí introdução, que é obrigatório, desenvolvimento e conclusão, que é obrigatório. Já no pós-textuais, nós temos aí elementos obrigatórios e elementos opcionais. Vamos ver aqui. Nós temos o título e o subtítulo, se houver, né? No caso, se houver o subtítulo em língua estrangeira, né? Obrigatório. Aí aqui vocês vão ter aqui, ó, tá em outra língua, em inglês, e aí você vai ver que isso aqui entra lá, como eu falei, tem alguma revista que vem
em língua portuguesa seguido da língua inglesa ou espanhol, tá? É obrigatório, é a tradução do título do subtítulo se houver para idioma de divulgação internacional. Deve ser separado por 2 pontos ou diferenciados tipograficamente. A mesma regra lá do nosso da nossa língua portuguesa. Deve ser centralizado, deve ser em letra maiúscula, negrito, fonte tamanho 12, espaçamento entre linha de 1,5, né? E o seguido do subtítulo se houver. Para diferenciar o subtítulo, tipograficamente pode-se utilizar a letra minúscula. Depois dos 2 pontos, vocês como lá. Título, letra maiúscula, subtítulo, letra minúscula, tá bom? Para diferenciar depois de 2 pontos. Então, isso é obrigatório. Nós só precisamos fazer observação das normas da revista que você tem interesse em publicar para saber se vem seguido do escrito em língua portuguesa e logo em seguida em língua inglesa. Então a revista ela vai te dar as regras dela, mas esse é um texto obrigatório no artigo. O resumo em língua estrangeira também é obrigatório, né? Eu falei ali que a gente faz o nosso resumo com até 250 palavras e aí depois pega esse resumo e faz a tradução para outro idioma, que pode ser inglês, né? Francês, espanhol. Ele inicia-se após o título da língua estrangeira, é separado por uma linha em branco, com palavra resumo em outro idioma, centralizado em letra. Então, a mesma regra que você vai seguir por resumo em língua portuguesa, você vai seguir por resumo da língua estrangeira, né? A única diferença vai estar no próprio idioma, tá? Na escrita em 2 línguas diferentes, mas as regras são a mesma. Tamanho da fonte 12, justificado, espaçamento de 1,5, essas são as regras da BNT. Vocês vão verificar depois que a Fares aí tem umas regrinhas que vai diferenciar um pouquinho. Então, por que a gente não vai trabalhar especialmente com as da Fares? Porque a diferença é mínima. No caso aqui, o espaçamento é de 1,5, para Fares seria simples. O tamanho da fonte do resumo é de 12, para Fares seria de 10, né? Mas é coisa que não vai diferenciar o conteúdo do teu trabalho. Resumo em língua portuguesa e em língua inglesa é obrigatório, independente da revista. É obrigatório em um artigo científico. Agora, essas regrinhas de espaçamento, de tamanho de fonte, isso aí sim você vai ter que fazer uma observação para onde você quer publicar seu artigo e aí seguir as normas deles. Palavra-chave é obrigatório também. E aí ela vem sempre também aqui, ó, depois que tiver o título em língua inglesa, o resumo em língua inglesa, aí vem igual na língua portuguesa, você vai colocar palavras-chave, coloca as palavras seguindo as mesmas regras também, né? Que é o tamanho que tem que ser 12, que o espaçamento tem que ser de 1,5 entre linhas, e que elas são sempre iniciadas com letra maiúscula, separadas por ponto. E sigam essas regrinhas aí. Por quê? Porque é obrigatório. Então, resumo, palavra-chave. Título, resumo e palavra-chave em língua estrangeira são elementos obrigatórios em um artigo científico. Aí aqui nós temos um opcional, que são notas explicativas, né? São opcionais, tanto que a gente quase não vê, mas claro que tem, né? Em alguns tem. O que são? São notas usadas para comentários, esclarecimento ou explanações que não possam ser incluídos no texto. A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo ser única e consecutiva em cada artigo. Apresentam-se após as palavras-chave em língua estrangeira, separadas por uma linha em branco com as palavras notas explicativas, centralizada em letra maiúscula em negrito,
fonte tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. O texto das notas deve ser com a fonte tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, justificado e sem margem de parágrafo. E aqui você vai ver o quê? Que a norma de Vancouver é realizada com muita frequência. Então, explicar o que é Vancouver, o que é a norma, né? Que a normatização de trabalhos acadêmicos é recomendada pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC. 2. Então aí vocês vão ver que esse 1 e 2, esse aqui vai estar inserido no texto do trabalho e é que eu usei para fazer uma nota explicativa. É opcional, não é obrigatório. Referências, é obrigatório, né? E como é importante, porque nós temos que ter cuidado com plágio. Então a gente está trabalhando, tirando informações de vários trabalhos, aí a gente cita o autor e muitas das vezes esquece de colocar o autor daquele trabalho nas nossas referências. Isso não pode. Então a referência ela é uma listagem das publicações citadas na elaboração do artigo. Elas são ordenadas alfabeticamente ou pelo sistema numérico. Deve ser elaborada conforme as normas da ABNT, a Resolução 6023 de 2002. Elas são apresentadas em espaço simples, de 1 entre linhas e alinhada à esquerda, né? Ela não é justificada, ela é alinhada à esquerda. E são separadas uma da outra por um espaço simples, né? Que é de 1 em branco. Então, se você observar aqui, você vai ver que não está alinhada, está com espaçamento simples de 1 e um espaço de uma para outra. Aqui, ordem alfabética, né? Você vai ver que Anderson, e aí nas referências nós vamos ver também ainda que a gente escreve a referência usando o sobrenome do autor primeiro em caixa alta. Seria que se fosse eu, esse Andrade não sou eu, né? Andrade RC, seria Andrade Núbia PC, mas isso aí talvez a gente precisaria até de mais tempo para estudar um pouquinho mais algumas normas só de referência. Mas vamos entender mais ou menos como que se coloca no trabalho a questão da escrita delas, tá? Das normas de espaçamento de fonte. Então é isso, fonte, né, que vocês vão ver, normal aqui, fonte, espaçamento é de 1, tá bom? E é justificado, alinhado à esquerda, não justificado. Glossário é opcional. Glossário é uma lista em ordem alfabética de palavras ou de expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhada das respectivas definições. Bem, gente, se eu vou falar de um artigo da área de vocês, de enfermagem, artigos publicados assim na área da saúde, tem muito termo técnico que não é conhecido por todos, né? Então, apesar de ser opcional, é muito utilizado, porque o glossário, ele ajuda, deixa eu tirar aqui, gente. Ele ajuda a compreender, né? Porque se eu vou ler um trabalho, aí eu encontro uma palavra ou uma expressão técnica que eu não conheço o sentido, aí eu posso ir no glossário do trabalho, ver o que significa, né? Como aqui, ó, né? Exatidão, grau de concordância entre o resultado de uma medição, valor, incerteza, medição, calibração, conjunto de operações que estabelece. Então, está explicando o que é um pequeno dicionário dentro do meu trabalho, onde eu utilizei algumas palavras técnicas que nem todo mundo conhece, então eu coloco lá. É opcional, mas é bem legal de ser usado.
O apêndice também é opcional, né? Um outro texto opcional. Ele é um texto ou um documento elaborado pelo autor a fim de complementar a sua argumentação. Deve ser precedido da palavra apêndice, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e o respectivo título, né? Aí o apêndice é quando nós elaboramos questionários para fazer uma pesquisa. Então eu citei um questionário como coleta de dados da minha pesquisa e eu quero colocar esse questionário como apêndice. Foi eu que construí. Ele é elaborado pelo autor. Eu sou a autora da pesquisa, eu construí um questionário para eu investigar os participantes da minha pesquisa e os sujeitos da minha pesquisa, e agora eu quero colocar o meu apêndice no trabalho, aliás, o meu questionário no trabalho. Eu posso colocar? Posso. Então eu escrevo lá apêndice com letra maiúscula, né? E depois eu faço um tracinho, apêndice A, porque e se eu tiver mais um questionário e depois eu também construir uma tabela e eu também construir outro questionário, um questionário para enfermeiro, um questionário para médico, um questionário para o paciente. E aí eu quero, então, questionário apêndice A, questionário para médico, né, dos médicos, apêndice B, e questionário para enfermeiro, apêndice C. Então, para cada documento, para cada texto que você criou, que vai ajudar você, né, a melhorar, complementar os argumentos do seu trabalho, você usa como apêndice, tá bom? Aí aqui um exemplo, né, que é o apêndice, que foi um documento de um questionário. Eu coloco todo o meu questionário no meu trabalho. Anexo, ele é opcional. O apêndice é opcional. O anexo também é opcional, né? Só que qual é a diferença do apêndice para o anexo? O apêndice eu fiz, eu construí. O anexo, ele não é elaborado pelo autor, mas ele ajudou a comprovar, né, o que eu falei no meu trabalho. Ele pode ser anexado no meu trabalho e ele é muito usado geralmente imagem, dados de pesquisa já realizada por outras instituições, né? E aí, por exemplo, um mapa, como tem aqui, um mapa de Fortaleza. Então esse mapa ele foi usado no meu trabalho e eu vou colocar ele como anexo, mas é opcional. Aí tem aqui, né? Anexo A, mapa da localização de Fortaleza, Ceará. Aí sempre você coloca anexo A, anexo B, sempre coloca o título do documento que você está anexando, tá? E sempre diferenciando. Eu tenho 3 mapas diferentes, então tem anexo A, qual é anexo B, o que é anexo C, e aí eu vou sempre diferenciando, colocando, deve ser em letra maiúscula, né? E assim vai. E aí as regras gerais, vamos lá, regras gerais de um artigo. Ele deve ser feito em impressão em papel branco ou reciclado, no formato A4, em cor preto, exceto para as ilustrações, né? Então a fonte vai ser sempre as letras tamanho preta, aí ilustrações, claro, né? A gente precisa, se for gráfico, essas coisas aí vai vir em colorido. A fonte é o tamanho 12 para todo o artigo, inclusive para o título, né? Não coloque título com tamanho 16, 20 para destacar, porque não precisa. É exceção, né, de todo o artigo, com exceção de que nós já sabemos das citações longas, das paginações, da legenda, da fonte de ilustração, da tabela, que deve ser tamanho 10. Então, citação longa, mais de 3 linhas, é uma citação longa, é recuada, espaçamento é simples e o tamanho da fonte é 10, né? As legendas e as fontes
ilustrações, as tabelas devem ser digitadas em tamanho menor, também tamanho 10. As margens, tem uma questão da prova sobre margem, tá bom? Esquerda e superior 3 centímetros, direita inferior é 2, vai cair na prova. Então, quem está assistindo o vídeo aí já anota, questão de prova. As citações longas, com mais de 3 linhas, devem observar o recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Mais uma questão da prova que eu gostaria que vocês até pesquisassem fora disso aqui, sobre a margem do trabalho, verso e anverso. E eu quero que vocês pesquisem também sobre as normas para uma citação longa, com mais de 3 linhas. Eu sei que tem 4 centímetros de recuo da margem esquerda, que deve vir com letra fonte tamanho 10, com espaçamento simples, o que mais? Então observem isso aí, deem uma pesquisada porque é questão da prova. Aí o espaçamento, o texto todo vai ter o espaçamento de 1,5, inclusive o resumo, mas como eu já disse, isso também vai depender da revista, vai depender da instituição. Exceção que não vai ter 1,5 seriam as citações longas, referência, legenda, fonte, título. Todas essas aí, tabela, devem ser digitadas com espaçamento simples e com fonte de 1 e com fonte também de 10, tá? O espaçamento também, as referências, elas devem ser separadas entre si por um espaçamento simples em branco. As citações longas devem ser separadas do texto que as precede e as sucede por um espaçamento em branco. Então, sempre que eu for fazer uma citação longa, eu dou um espaço para iniciar e dou um espaço quando eu terminar. O título das seções e das subseções devem ser separados do texto que precede e sucede por um espaço de 1,5. Então, assim é o espaço do seu trabalho, no seu artigo, tá? Dos títulos é de 1,5, do texto para citação longa é de 1. E aí você vai fazendo essas observações. Aí tem um resumozinho aqui, ó, bem legal, né? Não existe espaço entre parágrafos, olha bem, ó, não existe. Mas aqui, se você observar espaço antes e depois da citação longa, olha, vejam que a citação ela está recuada 4 centímetros, a fonte tá de espaçamento entre elas é simples, de 1 em branco. A fonte é menor porque vai ser uma fonte tamanho 10. Então, isso aqui é muito importante que vocês observem. Ó. Aqui eu tenho o título de uma seção. Esse espaçamento, né, do título para começar, ele é um espaçamento maior, é de 1,5 em branco. Entre linhas é de 1,5 entre linhas. Espaço entre linhas de citação longa é de 1. O espaço entre linhas de citação longa. Espaço antes e depois do título ou de seções e subseções é de 1,5 em branco, tá? Observem isso, façam isso nos trabalhos acadêmicos, né? Não apenas no artigo. Usem isso nos trabalhos acadêmicos para vocês terem um trabalho bonito, bem elaborado dentro das normas da ABNT. Aí tem a numeração progressiva das seções, né? Que é a resolução 6024, que diz que devem ser utilizados algarismos arábicos, deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinário, o indicativo numérico de uma seção antecede seu título, separado por um espaço de caractere em branco e alinhado à esquerda, não se utiliza qualquer pontuação ou sinal entre o indicativo numérico e o texto. Todas as seções devem conter um texto relacionado com elas. Título de seções com indicação numérica que ocupem mais de uma linha devem partir
da segunda linha ser alinhada abaixo da primeira e assim vai. E aí nós temos aqui um exemplo de numeração progressiva, né? Vejam que introdução, número 1, tem ponto? Não tem ponto. É 1, e aí eu escrevo, dou um espaço, introdução. 2, aspecto geográfico, é um título do meu trabalho, tem ponto? Não. Metodologia, é um título do meu trabalho, tem ponto? Não. 3.1, tipo de estudo, está dentro da metodologia, é uma subseção, né? E aí vem com ponto, mas vejam que o ponto vem 3.1, aí não tem mais ponto. Entre a numeração e o texto não tem ponto, tá bom? Lembrem-se disso, entre a numeração e o texto não tem ponto. Numeração progressiva das seções, aí aqui vocês têm, ó, por exemplo, metodologia, é a minha seção, a minha subseção, tipo de estudo. Vejam que, olha, dá uma olhada na margem disso aí, né? E como é o espaçamento, e como que é a margem disso, e como que ficou essa numeração, ó. Na metodologia, eu vou ter o meu tipo de estudo, a minha amostra. Dentro da minha amostra, eu vou falar da contextualização do ambiente do estudo, cenários da pesquisa, né? Aqui o meu espaçamento na amostra foi bem diferente do 3.2.1. Por quê? 3.2.1 é uma subseção de 3.2. É muito legal que a gente observe isso aqui em um trabalho. Quando você faz essas observações e escreve bem legal, o seu trabalho fica muito bonito, muito bem elaborado. Aí aqui as alíneas e sublíneas, né? Isso aqui vocês vão dar uma lida. E aí citação, tá? Citação, a gente começou a falar na sala de aula sobre como que faz citação direta e indireta, né? E aí tem um resuminho aqui. Citação direta com menos de 3 linhas, ela vem dentro do texto, conforme o exemplo aí, e elas são escritas entre aspas e logo depois o nome do autor, o ano e a página. Citação direta é a transcrição fiel do que o autor disse, tá bom? Elas podem ser longas ou curtas. Menos de 3 linhas eu chamo de curta, vem dentro do texto, fonte é tamanho 12, espaço, segue o texto, segue as normas do texto, né? As regras. Se ela for uma citação direta longa, com mais de 3 linhas, aí vocês já vão observar essa, que ela é recuada, a fonte é tamanho 10, o espaçamento é simples, não vem entre aspas, é a transcrição fiel do que o autor falou. Ribeiro e Santos falaram na página 104 em 2006 que a produção científica passa a ser considerada uma efetiva contribuição à ciência se atender a pelo menos 4 requisitos básicos: julgamento e aprovação. Aí vocês vão ver que isso aqui é uma transcrição do que eles falaram e aí eu não posso mudar nada. Coloco o nome deles dentro do parênteses, cito o ano e a página. Aqui embaixo, logo embaixo, eu vou ter o que? Uma citação indireta com o autor inserido no texto, né? Que aí Oliveira e Noronha, 2005, consideram que a comunicação científica está envolvida. Aí eu já falo, não tem a página, porque aqui é uma transcrição, né? Eu já estou falando o que eu li de Oliveira e Noronha, aí eu estou parafraseando. A citação indireta com autores entre parênteses, eu também escrevi, ali eu citei ele dentro do meu texto. Aqui eu escrevo o que eu entendi e no final eu digo que isso que eu entendi foi deles, Oliveira e Noronha. Aí lembra quando eu falei que, veja uma diferença aqui nesses exemplos. Quando a citação indireta, eu estou inserindo o autor, o nome deles vem somente com a primeira letra maiúscula, e entre parênteses vem apenas o ano,
da publicação. O nome deles não está entre parênteses, escrito normalmente. Se eu faço essa citação indireta e eu coloco o nome deles entre parênteses, todo o nome é com letra maiúscula, em caixa alta, né? Seguida de uma vírgula e o ano de publicação. Prestem atenção nisso também, tá? Muito importante. Aí tem siglas, né? Que são, quando elas aparecem no texto, elas devem, no primeiro momento, você vai apresentar o que elas significam por extenso, seguido de parênteses, né? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é o órgão responsável pela normatização técnica do país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Eu coloquei aqui, citei o que é Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, eu uso a sigla, e aí se eu quiser citar no meu trabalho, depois, em outro momento, eu não preciso mais escrever tudo, já tem lá nas siglas o que é. Ilustrações, né? Que aí vocês vão ver aí que é quando nós precisamos usar figuras, gráficos, né? A evolução do nosso trabalho em si. Aí deixa eu ver aqui, tem um exemplo, ó. E aí não esqueça, figura 8, processo de elaboração. Gráfico 2, aí tudo tem que ser bem identificado, né? As ilustrações devem ser citadas e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere. Então, se você vai usar um gráfico, tem que ser dentro do texto que você está falando o mais próximo possível, tá? Tabelas também, se você vai usar uma tabela, também façam isso, né? Sugere que você vai centralizar essa tabela, né? Ajustar o título à largura da mesma, como exemplo aqui, para não ficar nada para lá e nem para cá dentro do trabalho, tá? Observando as margens do seu trabalho. Agradecimento é opcional, data de entrega é opcional, isso aí são coisas que nós, pelo menos, por exemplo, na Fares, nós nem usamos isso. Referências, essas são obrigatórias, né? E aí é como eu disse para vocês, nós temos que saber fazer as referências e porque essa referência aqui que tem esse tracinho, por que não tem o nome do autor? Porque essas referências são a Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma 6022, né? Aí a mesma coisa para a norma 6023, 24, 28 e a 10520. Esse tracinho significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, para eu não ficar repetindo o que é a mesma coisa, eu coloco um tracinho. Só mudo as normas e a resolução, ok? Recomendações. Primeiro, copiar os dados principais de todo o documento de todo o documento, autor, título, edição, local, data. Em periódico, autor, título, local, volume, número de página e data. Colocar o número de página em todas as citações logo de início. Utilizar os mecanismos e serviços disponibilizados pela biblioteca. Isso aqui é para lá, né? Como nós estamos usando o material que no início eu falei para vocês que é da Universidade do Ceará, né? Então, isso é a recomendação deles para lá, tá bom? Isso não vai valer aqui pra gente. Ok, pessoal? Então, assim, se fôssemos, né? Se tivesse dado certo o nosso artigo, seria exigido mais ou menos essas regras aqui, né? Mas o nosso não deu muito certo. Mas aí vocês vão fazer uma prova, tô passando tudo rapidinho aqui, que eu quero voltar lá pro início. Aí vocês vão fazer uma prova e na prova vai cair um pouquinho dessas regras de publicação para um artigo científico e a escrita, tá bom? Então, obrigada e espero que vocês estudem para tirar uma nota legal na prova, tá bom? Eu
gente, só eu. Para vocês tirarem uma nota legal na prova. E eu vou responder agora o exercício, porque são 4 questões daqueles exercícios que eu passei para vocês lá, para vocês fazerem. Eu vou mandar no outro vídeo. Tchau para vocês, beleza? Obrigado pela atenção.